2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E eu queria ler e depois eu vou permitir que você leia. Tá? Vamos ler primeiro, eu vou ler primeiro, depois eu queria que você pudesse ler. A Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Agora é a sua vez. E assim... Feche os teus olhos, Pai amado, nós declaramos que nós estamos aqui nesse momento, nesse lugar, em obediência à palavra do Senhor. A Tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e que nós imaginamos. Senhor, que nessa noite essa palavra possa achar boa terra aqui, corações que se inclinam a obedecer aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Abençoa a Tua palavra, não somente aqui nesse povo, mas aqueles que nos assistam pela internet, que a palavra do Senhor possa alcançar esses corações. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Você pode se assentar. Nós entendemos que esse texto diz que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, que as coisas antigas elas já passaram e tudo se fizeram novo. Agora, preste atenção nisso. Aqui nesse momento, até mesmo as pessoas que nos assistem pela internet, você vai ver e vai perceber que tem aqui no nosso meio pessoas que já são nova criatura, talvez você não saiba disso, né? Mas tem alguns que não são. Pastor, o que é necessário para que eu seja uma nova criatura? É necessário que você conheça Jesus de Nazaré. É necessário que você dedique a sua vida a Ele. É necessário que você possa nascer de novo. Que você experimente do novo nascimento. A partir do momento que você experimenta do novo nascimento, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas antigas, elas passaram, e eis que se fizeram novas. Agora, tem outro tipo de pessoa aqui no nosso meio. Aqueles que estão confusos. Que eles não sabem se nasceram ou não nasceram. Se são, de fato, uma nova criatura ou não são nova criatura. E o nosso Deus não é Deus de confusão, que o Senhor possa esclarecer a sua mente nessa noite, que você possa entender princípios espirituais e que você possa andar sobre eles. Amém, igreja? Bem, o título que nós vamos trabalhar é o novo de Deus, o novo de Deus. A palavra, quando nós vamos receber o novo de Deus, com certeza isso implica em mudança, gente, isso implica em transformações. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com isso, mas o novo de Deus, nós não podemos, preste atenção nisso, andar com Deus e continuar sendo as mesmas pessoas. Algo sobrenatural tem que acontecer na nossa vida. Algo inusitado, algo diferente tem que acontecer. É impossível você ser essa nova criatura que a Bíblia diz e você continuar fazendo as mesmas coisas, olhando da mesma forma, tendo os mesmos valores do passado. Alguma coisa nova vai acontecer na sua vida. E isso implica, sim, transformações e mudança. Eu gosto desse texto, eu queria que você pudesse ler comigo, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Olha o que o texto sagrado diz. O que deve acontecer conosco? Amém? Está lá. Por isso, deixando a mentira, preste atenção às mudanças. Aquele que mentia, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros de um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, aquele que roubava, aquele que tinha a mão leve, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha aqui que interessante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, quem gosta de gritar aí, tá? Blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, de fato, ser uma nova criatura implica em mudança, implica em transformação. Coisas internas começam a ser transformadas em nós. Quando o novo de Deus vem, coisas vão sendo mudadas em nós. Por exemplo, a nossa vontade é mudada, o nosso interesse começa a ser mudado, os nossos pensamentos começam a ser diferenciados, Mudanças externas, por exemplo, aquela pessoa que tem um encontro com Deus, aquela pessoa que de fato é uma nova criatura, até o seu semblante muda. Eu gostaria, a gente tinha que ter um ministério aqui na igreja para tirar a foto do irmão antes e depois. Chega antes com uma cara assim que, meu Deus, foi atropelado ali. Mas, a alegria do Senhor é nossa força. Essa pessoa se transforma numa nova criatura, o seu semblante muda. O rosto já não é mais aquele rosto de derrotado, aquela afeição transforma. Então há mudanças internas, mas também há mudanças internas e externas. Coisas visíveis e coisas também invisíveis, E uma coisa que é muito interessante, que muitas vezes nós nos esquecemos, que o mundo espiritual, ele já identifica que você agora é nova criatura. Antes, o mundo espiritual te via como um derrotado, como um escravo, como alguém que servia ao outro, era do outro time. Mas agora você é nova criatura, você está protegido debaixo de uma nuvem de glória. O mundo espiritual, quando você entra no ambiente, ele sabe que você pertence a Deus, que você agora é uma nova criatura. Sabe que a sua vida foi transformada. É claro que o mundo espiritual do maligno não quer que isso aconteça. Eu estava conversando com o irmão essa semana nós tivemos uma conversa num dia, naquela mesma noite, ele foi oprimido pelo espírito maligno. Por quê? Porque está acontecendo algo, mudanças estão acontecendo na sua vida. Coisas sim, sobrenaturais acontecem. Por quê? Porque ele quer continuar esse ciclo de escravidão na vida das pessoas. Só que a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. E a gente vai trabalhar mais isso nessa noite, para que nós possamos entender o que é isso, qual que é o novo de Deus, o que é isso que Deus está fazendo em nós. Então, Deus sempre tem algo novo para fazer na nossa vida. Quem crê nisso? Eu queria que você olhasse para o seu irmão do lado, assim, olhasse no olhinho dele e falasse: Senhor, tem algo novo para fazer na sua vida. Senhor, tem algo novo para fazer na nossa vida. Eu creio nisso. Só que nós temos dificuldade de esperar. Nós temos dificuldade de entender o como de Deus e o tempo de Deus. Está me lembrando da história quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. A situação estava bem confusa, uma situação caótica. E Israel estava ali tentando fazer algumas coisas. Deus, através do profeta Jeremias, envia uma carta. E basicamente, a carta, lá em Jeremias capítulo 29, quando você tiver a oportunidade, leia a carta, fala assim com eles: dá um tempo aí, espera um pouquinho, e ele vem aquele contexto daquele verso famoso que nós conhecemos: eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que está acontecendo? Eles queriam que acontecesse as coisas muito rápido. E Jesus fala assim, o Senhor fala assim com eles: fique aí,
planta, né, casa, se dá em casamento, porque ainda vai demorar um tempo para que vocês possam voltar a Jerusalém. E muitas vezes nós temos uma dificuldade imensa de entender, né, os tempos do Senhor, como Deus age, quando Deus traz algo novo sobre as nossas vidas, nós temos dificuldade com isso. Outra coisa que acontece, que nós temos assim dificuldade de absorver, é que o novo de Deus é inusitado. Nós não entendemos muito bem. O que é isso inusitado, pastor? É algo que é incomum, é algo que foge dos padrões normais. Os homens, eles buscam a estabilidade, os homens lutam para que haja, né, estabilidade nas nossas vidas, e Deus, quando Ele vem trazer e derramar o novo de Deus sobre as nossas vidas, Ele vem com algo inusitado, algo que foge os padrões. Eu queria, né, que nós pudéssemos falar um pouquinho disso. Por exemplo, quando Deus vai levantar o seu povo, uma grande nação, Ele promete a um homem, Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Então nós estamos falando de numerosa multidão. Só que Deus escolhe um homem de 75 anos. Não faz muito sentido. E Ele permite que esse homem tenha um filho com 100 anos. Para agravar a situação, Ele arruma uma mulher que já tinha passado o seu tempo e ela era, né, ela era estéril, ela não podia ter filho. Por que Deus faz essas coisas? Porque o novo de Deus é inusitado. O novo de Deus foge dos padrões dos homens. E nós temos que entender isso, senão a gente fica querendo que as coisas aconteçam da forma que nós queremos, do jeito que nós temos, né, controle de todas as situações, e isso não acontece com Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus geralmente faz uma promessa, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, quando Ele chama Abraão, nas condições eram precárias. Quando Ele chama Isaac, é a mesma coisa, a esposa estéril, não podia ter filhos. Quando Ele chama Jacó, isso porque ele estava, né, construindo uma grande nação. Quem que vai construir uma grande nação e chamar gente estéril, gente? Jacó, a mesma coisa. Quando ele vai e levanta, em tempo do juízo, ele levanta Sansão, um homem poderoso, e ele faz a promessa, envia um anjo para falar que levantaria um homem que julgaria Israel, só que ele faz uma promessa, mais uma vez, para alguém que era estéril. Vai ter filho, mas como é que vai ter filho, se não pode ter? E assim vai acontecendo na história da Bíblia. Samuel, a mesma coisa. Quando você vê a história, Miriam citou João Batista aqui, Deus manda a promessa, só que não podia ter filho. Quando Deus anuncia o Senhor anuncia o Senhor que ia ser gerado através de uma virgem. Então as coisas de Deus são inusitadas, fogem dos padrões e a gente não entende muito bem. Eu vou te dar outro exemplo, quando o Senhor chama Israel tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor, lá em Juízes capítulo 6, quando você tiver a oportunidade, né, a história de Gedeão. Ele levanta Gedeão, e Gedeão estava, né, malhando ali o trigo, um homem que era o menor da sua tribo, e ele levanta um exército de 32 mil homens para guerrear, para libertar Israel. Só que Deus levanta e fala assim, tem povo demais. Aquele que for tímido e medroso, pode ir embora para casa. Nesse negócio, alguns olhavam assim, negócio aqui, eu acho que vai ficar feio, eu vou embora. E nessa palavra já perderam 22 mil. A dificuldade que eles tinham que guerrear contra um exército de 135 mil homens. Mas parece que Deus não... Será que não está entendendo? Não, o povo é grande, é 135 mil pessoas. Nós temos 32, vamos fazer a conta? Não dá, aqui é quase 14 homens para um. Agora o Senhor manda o povo embora. Fica 10. Deus fala, tem gente mais ainda. Leva lá para o povo beber água, tomar banho. E ali o povo vai beber água, quando vê, aí só tinha agora 300. Mas peraí, esse negócio está errado. De 10 mil passou agora para 300. Além de ser 300, Deus divide. Cada 300 vai dividir 100 para cada lado.
e vocês vão ter umas armas assim muito poderosas para combater um exército de 135 mil pessoas. Vocês vão sair com tocha na mão, com um jarro de barro. Mas espera aí, como é que é o negócio? Uma tocha na mão, um jarro de barro, E depois vocês vão gritar. Vai começar a gritar, mas não faz muito sentido. Sabe o que a gente aprende, gente? Os padrões do reino é diferente. As coisas do reino são inusitadas. A gente tem a vontade de controlar as coisas, mas nós não controlamos Deus. E Deus vai fazendo assim no decorrer da história. Fico lembrando quando Deus vai formar a sua igreja, quando Ele estabelece a igreja. Nós sabemos o que aconteceu com Judas, se enforcou, os apóstolos tentaram ali tirar a sorte para levantar o 12º apóstolo, e a gente nem sabe o que aconteceu com esse homem que foi levantado, mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos vai no caminho de Damasco e levanta Paulo. Mas quando você olha a história de Paulo, Paulo era perseguidor da igreja. Ele mesmo, lá no livro que ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele fala assim, eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja. Foi esse que o Senhor levanta. Só que esse homem, dos 27 livros do Novo Testamento, o Senhor permitiu que ele escrevesse 13. Então Deus faz algumas coisas que a gente não entende muito bem. As coisas de Deus, o novo de Deus, é de fato inusitado, foge dos padrões. Agora, por que nós resistimos tanto o novo de Deus na nossa vida? Por que você acha que nós resistimos tanto o novo de Deus na nossa vida? Primeira coisa que eu acho, pensando e meditando sobre esse assunto, que nós temos medo. Nós temos medo do que é novo. Quando nós temos que fazer algo que foge do nosso controle, coisas que talvez nunca tivemos a oportunidade de fazer antes, vem assim um frio na barriga, não é verdade? Amém, igreja? Vai ter que fazer isso, mas eu nunca fiz. Vai ter que dirigir nessas estradas aqui, a pessoa às vezes já dirigia no Brasil há muito tempo, mas é porque era aqui, começa, porque é novo, algo que não está acostumado. Então nós temos dificuldade com o novo. Olha o nosso desafio aqui da Casa de Paz, gente. A Casa de Paz é algo que nós temos a consciência que é bíblico. É algo que o Senhor chamou todo cristão, todo aquele que é nova criatura, para que possa acompanhar pessoas, para que possa testificar do amor de Deus, para que possa falar que tem esperança. Mas quando se trata da gente fazer isso, porque é novo, a gente resiste muitas vezes. A gente, sabe por quê? Porque sai da zona do conforto. Nós temos uma zona de conforto que nós não temos dificuldade de andar nela, mas a partir do momento que alguém está nos puxando, está nos empurrando, está nos incentivando para sair dessa zona do conforto, nós nos sentimos inconfortáveis e nós não queremos ir. A gente arruma argumentações e argumentações para não fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. O segundo motivo que eu creio que nós resistimos o novo de Deus na nossa vida é porque nós somos ignorantes da palavra de Deus. Nós não conhecemos de fato aquilo que Deus fala conosco, ou se conhecemos, nós conhecemos muitas vezes a letra e nós não absorvemos o conteúdo daquilo que está sendo falado. Um dia Jesus fala com os homens que queriam pegá-lo em umas palavras: errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. E eu creio que se aplica a nós. Nós erramos muitas vezes porque nós não conhecemos a Bíblia, as Escrituras, e tampouco conhecemos o poder de Deus. Então, nessa ignorância, nós resistimos muitas vezes à vontade de Deus. Pedro vai lá, quando ele escreve a segunda carta, a primeira carta, ele fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que haja o quê? Para que haja crescimento para a salvação. Então nós devemos desejar a palavra de Deus, não permitir que nós sejamos ignorantes a respeito dos caminhos do Senhor na nossa vida, abraçar sem medo. Às vezes a gente tem coisa que a gente não quer saber, que a partir do momento que nós temos conhecimento daquilo, aí nós não temos desculpa mais. E às vezes
preferimos, infelizmente, ficar no campo da ignorância. Não queremos abraçar aquilo que Deus fala conosco claramente. E continuamos numa vida medíocre, muitas vezes, fazendo as mesmas coisas, sem abraçar aquilo que Deus já deixou bem claro através de muitas palavras. Muitas ocasiões o Senhor já falou e repetiu muitas vezes, mas nós temos essa dificuldade. Mas outra coisa que eu creio que é um empecilho para que nós não recebamos, o novo de Deus, é a vontade humana. E a alma fala e fala alto. A alma, ela deseja as coisas melhores. A alma, ela investe muito pesado naquilo que é bom e sacia a nós mesmos. E isso faz, muitas vezes, que a nossa vontade bata de frente com a vontade de Deus e a gente resiste o novo de Deus na nossa vida. Eu queria que nós pudéssemos observar esse texto que está lá em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 4. Preste atenção, olha a seriedade desse texto, gente. E ele faz uma pergunta: de onde procedem as guerras, as contendas, as lutas que há entre vós? É uma pergunta. E ele dá a resposta. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Continua. Cobiçais e nada tedes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não? 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê, igreja? Aquele que quiser ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Sério ou não? É Bíblia, tá? Agora, a vontade humana faz justamente isso. Luta contra os desígnios de Deus. Por isso que o velho homem ele deve ser enterrado. Tem um velho homem aí que ele deve ser enterrado a 7 palmos de terra. E esse homem ele não pode levantar. Se a gente bobear, ele coloca a cabeça para fora e ele quer tomar a sua vida outra vez. Por isso, aquele que é nova criatura, ele tem que entender que as coisas antigas passaram. Amém? E não permita que essas coisas antigas voltem na sua vida. Porque elas voltam perigosamente, pouco a pouco. E isso é um perigo, porque a alma, ela anseia por isso, ela deseja isso. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que nós não queremos e nós não podemos nos constituir inimigos de Deus. Porque com Deus, se nós lutarmos com Deus, com certeza nós não vamos ganhar. Então, eu creio que é isso. É a vontade, é a ignorância e o medo. E qual a razão? Eu queria, pensando e meditando nesse texto, qual a razão do Senhor querer que haja mudança em nós? Por quê? Será que Deus não está satisfeito do jeito que nós somos? Não. Na verdade, que Deus nos ama tanto, e tem um capítulo de um livro do Lucado que fala justamente isso. Deus nos amou tanto, tanto, que Ele não quer permitir que nós continuemos do jeito que nós somos. Ele quer que haja mudança em nós, transformação. Ele quer que o novo de Deus venha sobre as nossas vidas. E aí, voltando ao texto que nós lemos originalmente, 2 Coríntios 5:17, eu queria que a gente pudesse ver depois o contexto. Bem, a palavra do Senhor diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Coloca o 18 para mim, por favor. Olha o que acontece, gente. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério do que, igreja? Continua. 19.
a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a nós a palavra da reconciliação. Agora preste atenção comigo, vamos analisar juntos. Os casais aí, quando tem alguma discussão, quando tem uma dificuldade, e houve uma briga, e quando nós trazemos isso para o plano espiritual, houve uma dificuldade grande entre nós e nosso Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, né? Mas houve, porque Cristo Jesus pagou o preço por mim e por você, agora houve uma reconciliação. Agora, o que é que acontece quando nós reconciliamos? Qual a expectativa, né, quando há uma reconciliação entre um casal? É que haja mudança. Não é verdade? Nós, se houve um motivo de brigas, de desaventos, né, desavenças, algo aconteceu que não foi bom, quando há essa reconciliação entre o casal, existe, claro, isso é lógico, uma expectativa de transformação, que algo novo aconteça no relacionamento. Com nosso Deus é a mesma coisa. Ele nos pegou numa condição miserável. Nós estávamos longe de Deus, fazendo o que era mal diante do Senhor. A inclinação da nossa carne era para fazer aquilo que agradava a própria carne, a nossa própria alma. Mas Ele nos reconciliou através de Cristo Jesus. Agora há uma expectativa de mudança, de transformação. As coisas antigas têm que passar, têm que morrer, para que o novo de Deus possa nos habitar. E essa reconciliação é uma palavra um pouco fora do nosso vocabulário, talvez a gente não entende muito bem o que seria de fato reconciliação. Eu queria que a gente pudesse pensar um pouco junto sobre o que é reconciliação e quais foram as implicações, os desdobramentos dessa reconciliação de Deus conosco. Primeiro que a gente tem que entender, primeira coisa, que foi uma reconciliação no plano, né, judicial. O que é isso, pastor? A palavra do Senhor diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá nesse mesmo texto, no versículo 21. Então, o que é isso? Deixa eu trocar em miúdo aqui, simplificar para a gente entender. Existia uma dívida que estava sobre nós. Dívida grande, pesada. Imagina aí, fosse uma dívida financeira, não estou falando aí de você devendo aí 5 milhões de dólares. Ei, coisa, hein? É muita coisa, hein? Não vou pedir para levantar a mão. Quem quer ficar devendo esse dinheiro todo? Não. Mas imagina que você estivesse devendo muito, muito dinheiro. E alguém fosse e pagasse por você. Você ia ficar alegre, irmão? Você ia, né? Aquela de 10... orelha a orelha, né? Pagou, não deve mais nada. Então, havia uma dívida, nós éramos culpados. Jesus Cristo, quando vai à cruz do Calvário, Ele paga essa dívida que era minha e que era sua. Ele nos dá agora, né, liberdade judicial, ou seja, eu estava preso, agora eu fui solto. Eu tinha que pagar algo, mas alguém pagou por mim. Eu não podia ir, mas agora eu posso. Eu não tinha liberdade, mas agora eu tenho, porque a dívida que constava contra mim, ela foi rasgada na cruz do Calvário. Então, nós somos reconciliados com Deus judicialmente, ou seja, não há nada judicial contra nós, aqueles que são nova criatura. O contexto é essa aqui dessa palavra. Mas, quando nós olhamos a palavra reconciliação, tem outra questão que nós nos esquecemos. A reconciliação, ela também é relacional. Ou seja, Ele não somente pagou a nossa dívida, mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Não é assim com os casais, gente? Quando há, de fato, uma reconciliação, o relacionamento ele tem que voltar a ser melhor do que era antes. Não ficar no mesmo nível, melhorar. E assim acontece no mundo e no plano espiritual. Como houve uma reconciliação jurídica,
judicial, agora também existe, de fato, uma reconciliação relacional. Em outras palavras, nós agora somos amigos de Deus, agora o Espírito de Deus habita em nós, agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Agora nós temos direito à herança, e agora nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Isso é tremendo. De inimigos nós passamos agora a ser filhos. Não estamos falando que houve uma reconciliação, né, relacional entre nós, porque agora nós somos nova criatura e o novo de Deus está em nós. Além dessa reconciliação, vai haver uma reconciliação presencial. Em outras palavras, um dia nós vamos estar na presença de Deus. E porque nós vamos estar na presença de Deus, Deus quer nos transformar hoje. Que Deus quer nos mudar hoje. Deus quer que o novo de Deus venha sobre nós hoje. Então, o processo de Deus continua nas nossas vidas. Se a reconciliação, né, judicial foi um ato de Deus, de misericórdia sobre as nossas vidas, de graça, né, o processo de Deus continua nas nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos um dia, né, estar na presença de Deus e vê-lo como Ele nos vê. Ainda nós vemos o Senhor como espelho, né? Nós ainda temos dificuldade de entender as coisas espirituais, porque habitamos nesse tabernáculo, nesse corpo, mas esse corpo, né, ele vai ser transformado em um corpo glorificado, e aí nós poderemos estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que sangue, né, sangue e carne não podem chegar na presença de Deus, não podem herdar o reino de Deus. Então Deus vai nos dar um corpo revestido, glorificado, e aí nós vamos ter de fato essa reconciliação de presencial, né? Estamos perto a perto na presença de Deus, de glória e glória, de eternidade e eternidade. Deixa eu te dar versículo bíblico para me provar isso. Eu queria que você pudesse me ajudar, Flávio, coloca lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Nós vamos ver o 20, o 21 e o 22. Que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, falando de Jesus, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que quer sobre a terra, quer sobre os céus. 21. E a vós outros também, que outrora, em outra época, era o quê? Estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, o quê, igreja? Mas o que é isso? Eu não era tão bonzinho. Não matava, não roubava, não fazia nada, eu era um cara, né? 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para o quê? Para quê? Para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e o quê? Irrepreensíveis, ou seja, nada constando contra você nem contra mim. Tudo isso foi feito por causa de Cristo na cruz do Calvário. Além disso, agora Ele nos dá a palavra da reconciliação. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Ele nos reconcilia e Ele nos dá a palavra da reconciliação. Para que Ele nos dá a palavra da reconciliação? Para que nós possamos falar do amor de Deus. Para nós falarmos com as pessoas que existe esperança, independente do estado que as pessoas estejam hoje. Em Cristo Jesus há esperança. Por isso nós não podemos ficar parados nem presos dentro de quatro paredes. Nós precisamos ir na rua, nós precisamos ir nas casas, nós precisamos sair, né, desse lugar e falar do amor de Deus. Pelo menos uma pessoa, gente. Não tem desculpa para que nós não venhamos a falar do amor de Deus, pelo menos a uma vida, uma vida. Se cada um de nós aqui cuidássemos de uma pessoa, semana que vem aqui nós estaríamos o dobro de pessoas nesse ambiente. Se nós olhássemos para o lado e falar assim, eu vou fazer um propósito com Deus de cuidar de uma alma, de uma vida, uma vida. Ninguém está chamando aqui para você cuidar de 100 pessoas, de uma pessoa. Uma pessoa. Ore ao Senhor a respeito disso, porque é uma boa oração. Uma oração que alinha com a vontade de Deus. Cuidar de uma vida. Pastor, não sei falar da palavra, não entendo nada disso. Só de você ser ouvido, só de você, né, estar ali para dar uma carona, para buscar, para ser amigo, isso
Faz toda a diferença. E depois você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é que muda e transforma as pessoas. É Ele que muda, não é nós. Não é nós. Não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É o Senhor que faz essa obra. E além disso, quando nós olhamos aquele texto lá, o contexto de 17, lá em Coríntios 5, 17, 18, 19, ele fala mais embaixo que ele nos chama agora para sermos embaixadores. Então, é uma coisa muito interessante, gente. Ele nos reconcilia, ele nos dá a palavra e o ministério da reconciliação, e ele agora nos envia como embaixadores do reino de Deus. Imagina, e olha aí para o lado e fala assim, você é um embaixador, você é uma embaixatriz do reino de Deus. Já pensou? Você já se viu como embaixador, irmão? Aí, irmão, o embaixador aí. Aí, olha para o seu lado. Onde está o embaixador? Está do seu lado. Somos nós, embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. Porque nós temos que ser fiéis na palavra do rei. Né? Nós temos que entregar aquilo que o Senhor Deus primeiramente nos entregou. E eu queria, que a gente pudesse concluir pensando nisso. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Interessante isso, né? O que esse versículo nos mostra? Nos mostra que ele é imutável, ele não muda. Quando nós entramos no processo de receber o novo de Deus, é por quê? Porque houve uma reconciliação. E ele, nesse relacionamento que ele quer ter conosco, alguém tem que mudar. E eu tenho certeza que não vai ser Deus que vai mudar, vai ter que ser nós. E ele nos chama para que nós possamos ser transformados, mudados, né? Ele nos chama para que nós possamos receber, de fato, o novo de Deus nas nossas vidas. E que nada, absolutamente nada venha nos impedir de fazer isso. Agora, quando você lê esse versículo, e eu queria que fizesse parte da sua vida, assim, pois, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já? E eis que Ele fez tudo novo, Ele quer fazer novo na nossa vida, Ele quer mudar, Ele quer transformar. Só que, muitas vezes, nós estamos resistindo à obra do Senhor, por quê? Porque nós não temos coragem de receber o novo de Deus. Nós temos dificuldade de abraçar aquilo que é novo de Deus na nossa vida, e nós ficamos travados literalmente. Nós começamos a levar uma vida comum, como todo mundo leva, nós não deixamos e não abrimos mão de congregar, talvez, alguns ainda deixam de fazer isso, mas muitos não, eles perseveram congregando, vindo aos cultos, às vezes são até fiéis no dízimo, na oferta, fazem algumas coisas dentro da igreja, trabalham, isso tudo é nobre, tudo isso é bom, tudo isso é aceitável, porém nós não podemos abrir mão da transformação e do novo de Deus na nossa vida. E a oportunidade que Deus nos dá nesses dias é para que nós possamos, de fato, pela fé, abraçar isso que Deus tem colocado para nós fazermos e nós possamos sair das quatro paredes. E que você possa, de fato, orar a Deus, como a pastora Juliana nos falou aqui, que nós vamos estar orando e jejuando essa semana, para que nós possamos olhar para o lado e ver a necessidade das pessoas. Com certeza, no seu ciclo de amizade, você tem casas, tem pessoas que precisam de receber a paz do Senhor. Pessoas que precisam se transformar em novas criaturas. Elas não podem continuar da forma que está, eles precisam de ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Então a igreja precisa se posicionar e querer isso. Mas se você fala, pastor, não tem vontade nenhuma. Eu entendo isso. Isso é normal, não ter vontade. Por isso nós precisamos do sobrenatural de Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus fazendo essa obra em nós.
nos incomodando, nos cutucando, nos falando, nos lembrando, colocando pensamentos novos na nossa mente, porque naturalmente, o homem natural cogita as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele cogita as coisas espirituais. E você é espiritual. Por quê? Porque você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você não é aquele homem velho mais. Esse homem, ele tem que ser enterrado, gente. E nós não podemos permitir que essa alma seja alimentada mais. Essa alma, ela não vai te levar a prosperar. Quando um homem espiritual se levanta e começa a entender princípios espirituais, e por fé ele começa a dar passos de fé, a coisa começa a andar. Só que nós queremos ver antes, né? Hoje, né, semana que vem nós vamos mostrar hoje não deu, mas a pastora Juliana mandou um vídeo que o Senhor manda que os seus discípulos que estavam desanimados pudessem julgar as suas redes, porque eles não estavam pegando absolutamente nada. E ele fala, joga aí à direita do barco. E eles julgaram. E eles pegaram tanto peixe que o barco estava até quase entornando de tanto peixe e peso que ficou sobre o barco. Eu fico pensando, né, ligando essa palavra do que nós estamos falando aqui, do novo de Deus na nossa vida. Quando nós recebemos algo do Senhor, uma palavra, ao invés de nós obedecermos para que nós possamos ver o inusitado, o milagre, as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós relativizamos aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós relativizamos a palavra de Deus, nós começamos a falar assim, mas é mesmo, será que é? Será que nós vamos fazer isso? Vamos sair? Será que alguém vai ser salvo? Será que, o que vai acontecer? E o reino de Deus, ele funciona o contrário. É o contrário, a dinâmica do reino de Deus é a contrária dos homens. Ele fala assim, entrai pela porta estreita, mas como é que é isso? Eu vou entrar por porta estreita, gente? Largo é o caminho que conduz à perdição. Apertado, né? Estreita é a porta que conduz à vida eterna. Parece que a matemática do reino é o contrário. O mais é menos e o menos é mais. Então, nisso, muitas vezes nós ficamos travados. Eu queria te desafiar, em nome do Senhor Jesus, a tomar uma postura de fé, a olhar para o lado, sair da sua zona de conforto, sair dessa vida que trabalho, casa, cansaço, trabalho, casa, cansaço, trabalho, casa, cansaço, quase morre, chega aqui no domingo, quase já não aguentando mais, que você pudesse mudar um pouco e que você começasse a valorizar aquilo que o Senhor está falando contigo. Pastor, mas será que eu vou quebrar? Não, não vai quebrar, em nome de Jesus, aí você vai prosperar. A gente acha que vai deixar de fazer algumas coisas e vai quebrar, não vai quebrar não, em nome de Jesus. Aí o Senhor Deus vai te prosperar, por quê? Porque você resolveu dar passo de fé e obediência. Você parou de confiar no seu braço e você resolveu a receber aquilo que é de Deus, é novo de Deus na sua vida e você quer abraçar isso. Como eu vou fazer isso, pastor? Olhe para o lado. Eu tenho certeza, se você olhar para o lado, você vai olhar e você vai ver uma necessidade, você vai ver uma família, você vai ver uma pessoa, você vai ver um amigo do trabalho, você vai ver uma pessoa que você conhece, que tem muito tempo que você não liga para ela, que você vai poder ligar essa semana, em nome de Jesus, e falar assim, eu quero te visitar. Deus fez que eu pudesse lembrar de você. Ele colocou a sua vida no meu coração para me te ligar. Ele fez que eu pudesse lembrar do teu nome e eu liguei. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua história? Conta para mim. Aí ele vai te contar e eu quero fazer uma visita. Eu queria te explicar algumas coisas que você tem que saber. E assim o Senhor vai permitir que nós pudéssemos, que nós possamos sair dessa condição que nós estamos de somente vir à igreja uma vez por semana. Deus te chamou para ser nova criatura. Essa vida aí de vir e ir ao templo, a fazer as reuniões, isso aí é bom, gente. Nós incentivamos que você continue.
Mas isso aqui é só mesmo para a gente pegar, né? É só para a gente tomar a vitamina que a palavra nos traz, a força que a palavra nos traz, para que lá fora nós possamos ser povo de Deus. Recebemos aqui, de graça recebemos e de graça nós damos. Nós recebemos aqui para quê? Para que nós possamos cumprir a palavra do Senhor que foi ministrada e possamos ser agora semeadores da reconciliação. Deus estava, através de Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. A gente tem que entender isso e abraçar pela fé. E falar assim, eu vou. Eu não vou ficar olhando mais. Semana que vem, em nome de Jesus, nós não sabemos quantas, mas nós vamos estar aqui ungindo aqueles que tomaram essa palavra de fé e abraçaram esse desafio. Pastor, eu não sei muito bem, mas você recebeu. Lembra que como o Senhor chamou essas pessoas todas que não tinham qualificações? Essas pessoas que não eram talvez os primeiros da lista? Talvez eles não tinham talvez as credenciais necessárias para ir? Por quê? Porque Deus faz, o novo de Deus é inusitado. Ele usa essas pessoas, porque dessa forma o nome dele é glorificado. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. E fala com o seu irmão, Deus quer te usar. Deus quer que o novo de Deus venha sobre ti. E sabe o que aconteceu? Quando eles aceitaram, eles voltaram radiantes de alegria. Porque quando nós temos a possibilidade de ver o agir de Deus, isso é como uma vitamina para nós. Isso faz toda a diferença. Eu queria te desafiar a fazer isso em nome de Jesus. Nós temos 6 dias para fazer isso. Então não pode esperar muito. Ora e obedece. Ora e obedece. Ora, jejua e obedece. Ora, jejua e obedece. E o Senhor Deus vai te dar essas pessoas. O Senhor vai te dar essas famílias. E nós vamos em nome de Jesus. Quantos não sei, o Senhor sabe. Depende da obediência. Depende da obediência da igreja. Amém? Convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, hoje é a perfeita oportunidade para nascer de novo. Para poder ter um encontro com Jesus de Nazaré. Talvez você se desviou do Evangelho. Você está em Cristo ou você não está em Cristo? Não, mas eu fui 20 anos atrás, pastor, aceitei Jesus, levantei a mão, fiz uma oração. Não, a pergunta que eu te faço nessa noite, você está em Cristo ou não? Se você está em Cristo, as coisas antigas já passaram. E tudo se fez novo na sua vida. Hoje você está vivendo a plenitude da sua história. Por quê? Porque você está em Cristo. Pastor, nem sei se eu estou em Cristo ou não. Então você está em crise. Se você não está em crise, em Cristo está em crise. Tem que consertar com Deus. Não pode continuar do jeito que está. A sua vida está igual uma casa sem telhado, meu irmão. Cheio de brecha, cheio de buraco. Entra chuva, entra sol, tempestade, vento, poeira. Está tudo entrando aí na sua vida. Por quê? Porque a cobertura saiu. Não pode ser assim, não pode andar assim. Pastor, tudo que eu faço parece dar errado. Por quê? Porque a cobertura foi embora. Você que virou as costas para o Senhor. Não foi Ele que virou as costas para você. Mas nada te impede de você reconciliar com Deus e andar com Deus de novo. Os braços dele estão abertos.
Na verdade, ele morreu com os braços abertos, para que você não fique fora. Você que entendeu a mensagem, eu não quero fazer um apelo nessa noite para todos, mas eu queria que, de uma forma muito particular, isso que eu vou falar nessa noite. Você que entendeu que não é uma nova criatura, que não nasceu de novo, eu queria que você pudesse me procurar depois do culto. Nós vamos conversar sobre isso. Porque, às vezes é difícil, publicamente, da pessoa vir aqui na frente e falar assim, eu preciso de Jesus. Eu demorei muito tempo para fazer isso, irmão. Isso foi uma luta espiritual, quando eu lembro que o pastor fazia os apelos, eu falei assim, meu Deus, da vez esse pastor fazia apelo outra vez? Que luta é isso para mim, gente? Até que um dia, o Espírito Santo me convenceu e eu vim na frente para que todos pudessem ver. Foi um testemunho público, porque aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É palavra de Deus. Então isso tem que acontecer. Mas talvez você não tem coragem ainda de fazer isso. Eu quero somar força com você, meu irmão, minha irmã, para que isso aconteça na sua vida. Porque eu não quero que você frequente uma igreja e no final da sua história você não tenha relacionamento com Deus e você vá para o inferno. Pois a igreja não salva ninguém, o que salva é Cristo Jesus. Não tem denominação que salva, não tem nome aqui no mundo que salva. O que salva é o nome de Jesus e o relacionamento com Ele. Então nós não pregamos uma igreja, nós não pregamos uma instituição, nós não pregamos isso, nós pregamos Cristo. A fé simples em Cristo Jesus. Mas eu sei o que acontece no mundo espiritual, um bombardeio muitas vezes na mente das pessoas. Não, eu quero que esse culto acabe, eu quero ir embora, porque eu de fato eu não posso fazer isso. Eu nasci num contexto, né, desse jeito, a minha família é assim, meu pai é assim, meu avô é assim, todo mundo na minha família sabe que eu sou dessa forma. Será que precisa de eu fazer isso? Sim, precisa. Precisa de você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Para quê? Para quê, pastor? Para que você seja uma nova criatura e as coisas antigas possam passar na sua vida e o novo de Deus entre. Sua mente seja transformada, né, os seus objetivos de vida sejam mudados. É isso que Deus quer fazer com você, Ele quer uma transformação total e plena. Enquanto a gente andar ainda com as coisas do homem velho, é a mesma coisa, gente. Se você vai encher alguma coisa, primeiro você tem que tirar o que está dentro, para que o novo entre. Fisicamente é bem fácil da gente entender, não é? Deus quer tirar o velho para colocar o novo. E Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para quê, pastor? Para mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida dos seus filhos, mudar a vida da sua geração. Você vai olhar para trás e falar assim, bendito foi o dia que eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Esse foi o dia chave, mudou tudo, tudo foi transformado. É aquele dia eu aceitei o novo de Deus. A minha história foi transformada, a minha história foi mudada. A religião vende muitas coisas, oferece muitas coisas. Existe o evangelho da prosperidade, que fala que você vai fazer isso e você vai ter isso. Quero te falar que a sua vida, se você aceitar Jesus, o que vai acontecer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas sim. Ah, pastor, não fala isso não que ninguém vai aceitar. Quem convence é o Espírito Santo. Eu estou fazendo a minha obrigação aqui, pregando a palavra de Deus. Você não vai poder ser o mesmo homem, nem a mesma mulher. Alguma coisa vai ter que mudar aí, vai ser a presença de Deus que vai fazer isso. Mas só que corajoso são poucos, muitas vezes. O que se acha muita gente que, né, tímidos e covardes. Por quê? Porque não querem o novo de Deus. Acha que não precisa, pode ficar da mesma forma.
Um dia nós vamos olhar o nosso Criador. Os olhos dele, assim como cruzaram os olhos de Pedro aos olhos do Senhor Jesus. Um dia o Senhor vai olhar nos nossos olhos. E Ele vai nos perguntar o que nós fizemos com o tempo que nós gastamos aqui na terra. Ah, que bom a gente chegar naquele dia pronto para olhar nos olhos do nosso querido, amado Jesus. Eu não quero estar envergonhado naquele dia. Eu não quero que você se encontre envergonhado naquele dia. Eu quero que você chegue ali, que você tenha a convicção que você foi, de fato, obediente ao chamado do Senhor. E porque você é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Pai amado, eu agradeço pela Tua palavra, Senhor.